Ai meu Deus, vai ter resenha da Helena Ferrand de novo. Vai ter resenha da Helena Ferrand de novo. Livro de hoje, Um Amor Incômodo, Helena Ferrante. Esse livro aqui que foi lançado pela Intrínseca. Estamos resenhando um livro da Intrínseca. A Intrínseca. Beijo pra você. Esse livro aqui foi lançado pela Intrínseca, foi bem depois, né? Foi tipo o último lançamento deles aí, antes do último livro da tetralogia napolitana que foi lançado. É na verdade o primeiro livro que ela escreveu, né? Se você pegar a cronologia dela, esse livro aqui foi escrito em 92, publicado em 92, e os outros foram publicados só depois do ano 2000. Então teve um hiato aí de produção da Helena Ferrante, o que explica a qualidade inferior desse livro aqui. Esse que é o primeiro romance da Helena Ferrante, não é nem de longe um livro tão bom quanto os outros dele, como tipo Dias de Abandono, A Filha Perdida e a Tetralogia Napolitana. Esse livro aqui ele conta a história de uma moça chamada Délia, cuja mãe, que é a Amália, foi encontrada morta numa praia usando tipo uma lingerie bem cara, assim, né? E a mãe dela sempre foi tipo muito casta, assim, tipo, né? Pá. Aí a partir daí ela vai tentar reconstruir os últimos passos da mãe dela e tentar relembrar algumas histórias do passado dela, mais especificamente da relação entre a mãe dela e o pai dela e um terceiro homem da relação que era uma espécie de agenciador do pai dela. O pai dela pintava quadros, enfim, e ela começou a criar uma relação mais próxima com esse cara. Esse livro aqui ele não é tão bom por quê? Porque ele é menos profundo do que os outros livros da Helena Ferrante. Ele não tem subcamadas de texto como os outros livros dela têm. A narradora desse livro aqui, por exemplo, é uma narradora até relativamente confiável em relação às outras personagens que ela narra em primeira pessoa, né? Ela sempre narra em primeira pessoa. E basicamente isso aqui é uma história policial familiar, né? Uma história policial familiar. Mas a gente já consegue ver algumas coisas aqui que transformariam a Helena Ferrante nesse colosso literário que ela é hoje e que as pessoas tanto gostam. Elementos como, por exemplo, as relações de violência, de machismo, por exemplo, né? O pai dela batendo na mãe dela, assim, tipo, ao menor, sei lá, impulso da mãe dela de fazer alguma outra coisa, sabe? A mãe dela é assediada no ônibus, chega em casa e apanha, umas coisas assim. Que não só é muito sintomático da nossa sociedade, como também principalmente é muito sintomático da sociedade italiana, que é muito parecido com a nossa, inclusive, né? As pessoas, né, sangue quente, violentas, machistas, enfim, com aquela moral cristã bem enterrada no fundo da alma, enfim. Fora isso, relações estranhas entre mãe e filha que existem desde sempre na obra da Helena Ferrante. É impressionante como elas. Como parece que mãe e filha nos livros dela parece que são sempre rivais, estão sempre em algum tipo de embate, não um embate físico, mas um embate psicológico, um embate afetivo. É super estranho o jeito como ela vê a família. E é uma das coisas que deixa a literatura dela tão fascinante também, né? Também é muito importante nesse livro aqui, que também depois viria a ser muito melhor desenvolvido, essa coisa que a Helena Ferrante faz de analisar, de esmiuçar os sentimentos das pessoas e de fazer ponderações, que eu acho que isso é muito de um olhar feminino. Eu falo isso porque eu comparo esse recurso que ela usa com a Elvira Vinha. A Elvira Vinha faz muito isso também. Ela analisa o discurso das pessoas, ela analisa o que as pessoas estão, o que está por trás do que as pessoas estão falando. Então, a todo momento, a narradora ela está avaliando o que as pessoas estão dizendo para ela e o que aquilo significa e etc. Ela está sempre reprocessando aquilo na cabeça dela de acordo com os julgamentos dela. A voz da personagem é muito igual à voz das outras personagens da Helena Ferrante, embora elas sejam sempre personagens diferentes, mas o jeito como elas falam muda muito pouco. Ela é sempre uma mulher assim de fala mais dura, mais firme. Ela nunca é uma mulher assim tipo inocente, meio bobinha, assim tipo nunca é nada disso assim. É uma mulher forte, amarga, traumatizada na maioria das vezes.
E isso a gente vai perceber aqui. Então, de maneira geral, esse livro aqui, O Amor Incômodo, ele é muito bom para você sacar esses elementos que estavam em desenvolvimento na carreira da Helena Ferrante e que viriam a ser desenvolvidos muito melhor depois. É, mas, assim, e também no mais, assim, não é uma história ruim de ler. Não é uma história assim, tipo, chata. Assim, ela só não chega aos pés das outras, assim, né? Não faz altura com o resto da obra dela. Acho que tudo bem também. Né? Já li 6 livros da Helena Ferrante, então tem tipo um mais ou menos e 5 bons. Acho que é um bom aproveitamento aí para uma escritora, né? Que tem uma obra tão pequena, né? Na verdade, isso aqui que a gente tem, os 4 livros da trilogia napolitana, O Dia de Abandono, O Amor Incômodo, A Filha Perdida, o livro infantil dela e esse La Fatrumaglia que eles estão lançando agora pela Intrínseca, é toda a obra dela. Então, beleza, né? Tá aí uma autora que a gente consegue acompanhar e ler tudo sem muita dificuldade, né? Até porque os livros dela são bem gostosos de ler mesmo. Vamos comentar então o que vocês acharam da Helena Ferrante, né? Você acha que vale ler o livro, o primeiro livro de cada autor? Tem muito autor que renega, né, o primeiro livro, assim, que acha no sebo e compra, né? Eu conheço alguns que fazem isso, assim. O que vocês acham disso? Você acha que os primeiros livros assim que o moleque lançou quando ele é moleque, assim, quando ele queria ser escritor, para depois renegar, você acha que vale a pena isso? Você acha que, né, enfim... Quem que era que só podia publicar depois dos 40 anos? Acho que o Voltaire falava isso, né? Negócio, não lembro. Essas coisas da cabeça assim não vou sacar. Mas aí vamos comentar aí sobre Helena Ferrante, vamos comentar sobre obras de estreia de escritores aí que vocês gostam. E é isso aí. Se inscreve no canal, dá um joinha, segue a gente no Instagram e um abraço. Tchau.